Aliás, Basília, a gente vai ver de novo o momento em que uma mulher abordou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em Nova York, e questiona se o crime compensa aqui no Brasil. Vamos ver de novo. Sim. Futuro presidente do Brasil. Sim. Estou muito feliz. Ah, que coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, em México, igual em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. O crime compensa no Brasil? Não. Muito obrigada. Compensa. Muitas graças. Basília Rodrigues, o que dá pra gente dizer sobre essa cena? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? A gente vê aí em muitos desses momentos, os manifestantes vão para cima dos ministros da Suprema Corte, seja de uma maneira polida, mais tímida, ou então em gritos mesmo, tentando tirar deles alguma reação. E aquilo ali imprimiria uma cena, né? Algo a ser jogado ou memetizado, virar um meme para as redes sociais. Você vê que os ministros estão ali se segurando, sorriem, né? Até dão tchauzinho para alguns desses manifestantes para sair do foco da crise, deixar a crise com os outros, com quem está querendo se utilizar do nome do Brasil lá fora para fazer mal para a nossa imagem, constranger ministros da Suprema Corte. Eu acho que é um reflexo da mediatização que decisões da Suprema Corte, especialmente pós-2012, pós-julgamento do Mensalão, e na sequência a gente teve aí a Lava Jato, os altos e baixos da maior investigação de corrupção contra banqueiros, empresários e políticos. Eu acho que é um reflexo disso, né? De como os ministros da Suprema Corte hoje são mais conhecidos do que atores de novela ou jogadores de um time grande de futebol. Então, é mais comum a gente estar conversando pelo menos nas rodinhas, né? Aqui de Brasília, especialmente nos bares, em que as pessoas sabem bem a escalação de ministros da Suprema Corte e mal a escalação do time do Tite, por exemplo, né, para a seleção brasileira. Eu acho que o STF, nos últimos anos, tem passado por um processo de popularização, suas decisões, seus nomes estão cada vez mais conhecidos, mas liberdade não deve ser confundida com libertinagem, né? Até uma expressão que eu utilizei ontem, o bom senso é o que diferencia a crítica construtiva da barbárie. Então, a gente está vendo ali xingamentos ou um tipo de afronta com os ministros, mas que pode, né, ser aí virar um desdobramento num ataque físico, mas com certeza já tem aí um ataque às imagens desses ministros, né, em que eles se colocam em situações encurralados, um entrando num ambiente público, o outro correndo para o carro, o outro ministro na porta do elevador. É para criar uma cena, né? E assim virar assunto na internet, nas mídias em geral. Sim, a gente fica se questionando se as pessoas de fato entendem como funciona o Supremo Tribunal Federal, há pesquisas que indicam isso. Para quem ligou a televisão agora, a gente está falando sobre agressões verbais, manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Há 6 ministros do STF em Nova York participando de um evento para empresários sobre democracia, e foram abordados por brasileiros no país que estão se manifestando contra a atuação do STF, até em manifestações mais violentas. O próprio ministro Alexandre de Moraes foi chamado de ladrão, foi questionado por manifestantes, e a gente segue falando sobre isso, eu e Basília Rodrigues, até porque, Basília, para esse novo governo que entra a partir de agora, que amanhã tem a divulgação da PEC de transição, será mais um desafio, né? Como lidar com essa situação, com esses questionamentos e com essas manifestações contra esse órgão importante que a gente tem de um dos poderes aqui do nosso país.
Aí os ministros passam, as instituições ficam, a gente tem aí, pelo menos em 2023, 2 indicações a ministros do STF, o próprio Ricardo Lewandowski, que é alvo de algumas destas situações de enfrentamento. Aí, olha, a gente vê no vídeo neste momento, Lewandowski se despedindo dos manifestantes, ele está bem perto da sua aposentadoria, o ministro que fará 75 anos de idade, então já no próximo semestre, no início de 2023, a gente tem a aposentadoria de Lewandowski e, na sequência, a aposentadoria de Rosa Weber, atual presidente do STF.